esse provavelmente vai ser um dos vídeos mais estranhos que eu já fiz. Olá, amante do terror. Deixa eu te perguntar, você assiste animes? Eu sei, é uma questão bem interessante pra começar um vídeo, mas vai por mim, é importante. Então, você assiste? Se sim, em algum momento você já deve ter ouvido falar em Dandadan, que é simplesmente um dos animes mais famosos da atualidade, tanto por causa da qualidade quanto por causa da história, personagens, drama, trama, comédia, isso e aquilo. Eu também assisti e gostei bastante, recomendo. E nesse anime tem uma personagem em questão que já me pediram pra falar sobre, só que por muito tempo eu negligenciei essa ideia por achar que não fazia muito parte do meu canal, não tinha muito a ver. Primeiro, falar sobre anime. Segundo, anime de comédia. Só que aí eu parei pra pensar num negócio que até faz sentido a essa altura. Eu já falei de vilões antes que envolvem obras de anime e desenho. De desenho, eu lembro que eu já falei do Lich, do Golbi e do Orgalog, de Hora de Aventura. De anime, foi só uma vez que eu falei do Sukuna. Então por que não falar da velha Turbo, já que ela, querendo ou não, é um yokai, que pra quem não sabe o que significa, yokais são basicamente fantasmas japoneses. Então, vamos falar da velha Turbo e explorar um pouco mais do aspecto de terror que ela pode passar. E ó, já adiantando uma coisa, no momento da postagem desse vídeo, a loja do canal já tá com novas estampas. 3. A primeira, o convite. É o conselheiro O5 entregando um convite VIP pro emissário. Bonita, né? Calma que tem mais. Essa é a Tentacular. Ela é em um estilo diferente dessa vez. Ela é em pixel. Ela é tentacular porque é o emissário com uns tentáculos saindo das costas, tipo, sei lá, o Slenderman. Muito bonita também. Calma que tem a última. Essa daqui é a última e particularmente minha preferida. É a Conhecimento e Caos. É o emissário junto do Nyarlathotep em um quadro. Uma moldura de um quadro, ó. Eles fizeram um retrato juntos, tá o Nyarlathotep sentado numa cadeira e o emissário do lado dele como, né, o seu conselheiro, o seu emissário. Muito bonita. Gostei demais. Então, se eu fosse você, eu já ia aqui no link da descrição e já garantiria a minha estampa. O link tá aqui na descrição e no comentário fixado, ok? Agora vamos pro vídeo. A história da velha Turbo começa bem antes. Você sabe como surge um yokai? Eles podem surgir de vários jeitos diferentes, depende da lenda que você tá vendo. Por exemplo, um yokai pode surgir do espírito de pessoas que faleceram, que tiveram uma morte brutal e terrível, e aí voltaram como espíritos raivosos e vingativos, ou simplesmente não aceitaram a própria morte, e ainda tem um vínculo com um plano terreno. Isso é bem mais comum de acontecer, inclusive. Também existem aqueles yokais que passam a existir a partir da imaginação humana. Como assim? Imagina que do nada uma lenda começou a se espalhar pela internet e todo mundo passa a acreditar nela, até porque ela parece ser muito real. Não vamos pegar nem a internet recente, vamos pegar a mais antiga. Todo mundo agora acredita que esse bagulho é real. A energia de toda essa imaginação humana, de toda essa comoção, acaba dando forças para que uma criatura literalmente passe a existir. Existem muitas obras que retratam isso, tanto de yokais surgidos a partir de espíritos humanos ou de elementos da natureza, quanto daqueles surgidos a partir da imaginação humana, tipo Jujutsu Kaisen e o foco de hoje, Dandadan. Mas tá, qual que é a da velha Turbo? A velha Turbo é um yokai até que bem recente. Ela surgiu por causa de uma lenda urbana que foi se espalhando pelas rodovias ao redor do Monte Roko, que fica na prefeitura de Hyogo. Nos últimos tempos, ela foi ficando bastante popular por causa dos vários relatos que foram se espalhando por aí de pessoas supostamente avistando a tal da Turbo Bachan, que nem chamam ela no Japão. No caso, ela não apareceria nos túneis, e sim nas estradas como um todo. As lendas dizem que durante a noite, um motorista ia estar de boa pela estrada quando de repente olha pelo retrovisor e bem de longe avista uma coisa um tanto inusitada. Uma velha correndo numa velocidade impossível até para um atleta jovem. Imagina para uma velha daquelas, mas ela tá. A lenda muda de boca para boca. Algumas dizem que ela só vai acompanhar o carro por um momento e depois desaparecer. Já outras dizem que a velha vai bater na janela do carro, fazendo o motorista ter um cagaço. Mas independente de qual for real ou não, sempre envolve uma velha desafiando as leis da física e ultrapassando um carro
carro em alta velocidade completamente a pé. Só que nesse caso, a velha Turbo seria uma entidade inofensiva que serviria só para assustar os motoristas, mas sem fazer mal diretamente. Muito pelo contrário, ela não perseguiria aqueles que estejam numa velocidade baixa, e sim aqueles que ultrapassam o limite de velocidade. Esses aí veriam a velha Turbo perseguindo eles numa velocidade até acima de 100 km por hora, tanto é que ela ficou conhecida como a velha dos 100 km por hora. Mas é claro que existem alguns relatos que seriam um pouco mais sombrios e macabros, com alguns dizendo que a velha Turbo estaria diretamente ligada com acidentes de trânsito, o que pode muito bem ser verdade, já que os motoristas, quando veem a velha, tendem a acelerar o máximo que podem, mesmo que seja absolutamente inútil, e só vai causar a morte do pobre diabo. Mas querendo ou não, se ela estiver associada com acidentes de trânsito, isso pode aumentar ainda mais a eficácia de alertar os motoristas a não ultrapassar o limite de velocidade. Como eu disse no início, yokais são representados em muitas obras diferentes, e a velha Turbo não foi exceção. Por exemplo, em Mob Psycho, eles estão indo investigar uma lenda de uma tal velha Dash, que estaria aparecendo num túnel nas montanhas. Daí o Mob, o Reigen e o Covinhas foram lá exorcizar a velha e tirar uma foto dela. Não nessa ordem, mas você entendeu. Quando eles chegaram lá, viram que a lenda era real e tinha uma velha correndo. Só que quando o Mob foi exorcizar, acabou não conseguindo, dizendo que ela era poderosa demais. E acredite, amante do terror, essa foi um dos yokais que mais traumatizou o Mob, simplesmente por ser uma velha que conseguiu vencer ele na corrida. No fim, não era um yokai, era só uma senhorinha que costumava correr naquele túnel à noite. Por quê? Como? Não importa. O importante é se manter saudável, eu acho. Agora, em Dandadan, a história muda de figura. Resumindo, o Okarun e a Ayase estavam indo investigar coisas sobrenaturais. No caso do Okarun, estava indo verificar a existência de um yokai. No caso da Ayase, de extraterrestres. O Okarun acaba indo em um túnel, que inclusive pode ser muito bem inspirado no túnel Kiyotaki, outro túnel assombrado no Japão, além do Inunaki. Ele vai nesse túnel, localizado na cidade de Shono, onde supostamente várias pessoas tinham avistado o fantasma de uma velha que corria pra caramba. E reza a lenda que, se você for avistado por ela, você nunca, em hipótese nenhuma, deve tentar correr dela, porque, pelo que eu já falei aqui, ela consegue correr mais rápido que um carro. Então não é como se você fosse ter qualquer chance de ganhar dela numa corrida, porque se você tentar correr, ela vai te amaldiçoar. Os detalhes dessa maldição não são muito bem descritos, mas o pobre Okarun acaba descobrindo da pior forma possível, sendo amaldiçoado. E como é que é a maldição? Bom, digamos que ele perde o glorioso, o instrumento, o parceiro dele. A velha roubou. Sem muitas perguntas, por favor, só segue o roteiro. E se você estivesse perguntando o que ela faz caso for uma garota, a resposta é até que bem simples, na verdade. Nada. Sim, isso mesmo, ela não faz absolutamente nada, porque na verdade a velha Turbo é um yokai que ajuda espíritos de garotas, ou seja, com garotas ela aparentemente não faz nada. A velha Turbo é um ser incrivelmente poderoso, que pode mudar de forma, ter velocidade sobre-humana, se teleportar, se pá até manipular a distância, apesar de eu achar que essa habilidade de manipular a distância só se limite àquele túnel. Até porque, se isso se estendesse além do túnel, ela seria muito OP. De acordo com um anime, para você conseguir derrotar a velha Turbo, primeiro você tem que levar ela para longe do lugar em que ela é poderosa, como se fosse o seu domínio. Assim, ela ia ficar mais fraca, podendo ser exorcizada mais fácil, porque dentro do domínio dela, ela é praticamente invencível, ainda mais contando que ela se fundiu com centenas de espíritos vingativos de garotas que foram mortas dentro daquele túnel, que inclusive tomam uma forma de caranguejo ou siri, não lembro. A explicação para isso é que, quando os mortos vão atravessar para o outro lado, eles precisam meio que atravessar uma espécie de rio, parecido com o rio Estige da mitologia grega. Então, eles meio que adotam essa forma para conseguir se deslocar mais fácil por ele, ou alguma coisa assim. Enfim, agora a velha Turbo se limita a um gato de brinquedo e tá sem os seus poderes, mas ainda assim continua sendo um yokai. E quem sabe o que mais ela pode ser capaz de fazer num futuro, ou se vai ser capaz de fazer alguma coisa. Esse vídeo aqui eu não foquei muito na velha Turbo do Dandadan em si, e sim mais no yokai que ela é, já que a Turbo Bachan é realmente uma yokai do Japão, que nem eu expliquei ali atrás. Então fazia mais sentido abordar o yokai como um todo do que só o anime, como eu fiz com o Sukuna, ou outros vilões de outros desenhos.
Agora me diz aqui, você já assistiu Dandadan e ficou curioso pra saber mais sobre a Velha Turbo? Gostou do que viu ou esperava algo a mais? No geral, a Velha Turbo é um yokai que não aparece só naquele túnel, mas sim em rodovias e estradas em que os motoristas tendem a correr muito, e é mais usada como uma forma de conscientização para que acidentes graves não aconteçam, apesar deles acontecerem pela própria velha. No anime, ela tá mais pra um, sei lá, semideus cheio de poderes além da própria velocidade, incluindo a capacidade de roubar órgãos genitais pela pura arte da zoação. Muito obrigado ao Stalker, ao Gabriel, ao Marcelo Rick, ao Léo Ice God, ao PJR201, ao Raul Scrivani e ao Waifu Shop por terem se tornado abençoados, e ao Samunobi por ter se tornado abençoado novamente. Se você quiser dar um apoio maior aqui pro canal, assine um membro Benção do Emissário VQ ou de Nyarlathotep. Os benefícios incluem ser citado no fim de todos os vídeos, ter prioridade de resposta aqui nos comentários e receber todos os vídeos antecipadamente, na medida do possível, claro. Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.